Você não precisa acordar às 5 horas da manhã para ter sucesso, mas você também não precisa acordar às 10. Você não precisa comer a cada 3 horas, mas você também não precisa comer uma só vez ao dia. Você não precisa se matar de trabalhar 12, 16, 24 horas por dia, mas trabalhar é bom e é necessário, então você deve trabalhar também. E com esses exemplos eu quero dizer que o melhor caminho que a gente pode seguir é o caminho do meio. E 99% das vezes vai ser a melhor decisão, vai ser manter o equilíbrio, não estar em nenhum extremo, não estar comendo o dia todo, mas também não comer de menos. Não vai ser trabalhar o dia todo, mas também não trabalhar o dia todo. O equilíbrio, ele gera um senso de satisfação, um senso de bem-estar, um senso onde nós sentimos que pertencemos a algo, nós sentimos que estamos bem, leve, equilibrado. Assim como a chuva, que quando não chove, ela gera secas e muitas perdas, o excesso de chuva também gera problemas e destruição. O ideal é que tenhamos um período de chuva para vir um período de sol, depois um período de chuva para que venha outro período de sol. Ou seja, o equilíbrio. O equilíbrio gera florescimento, o equilíbrio gera vida. O mundo ele é feito nesse sistema de equilíbrio, no sistema de polos, por assim dizer. Nós temos o quente e nós temos o frio, mas para a gente se sentir confortável, a gente não quer nem que esteja muito quente, nem que esteja muito frio, ou seja, o meio termo. O grande ponto aqui é que esse caminho do meio ele vai ser totalmente diferente, ele vai ser personalizado para qualquer pessoa. Eu não sei se hoje você é uma pessoa viciada em trabalho, viciada em comida, viciado em videogame, viciado em corrida, ou então você é sedentário, você não tem momentos de lazer, você quase não trabalha ou quase não come. Você percebe que os dois extremos, quando a gente fala de coisas do dia a dia principalmente, eles não são a melhor opção. Não é legal você comer demais, não é legal você comer de menos. Não é legal você se exercitar demais, também não é legal você se exercitar de menos. Os extremos, na maioria das vezes, vão trazer apenas problemas. O ponto é que tudo fica melhor quando há equilíbrio. Seu trabalho rende melhor, você fica mais feliz, a sua família fica mais feliz, você consegue ter mais saúde. E o ponto disso é entender aonde que na sua jornada, nesse momento, você não está usando o seu equilíbrio. Onde você sente esse desequilíbrio. Você sente que estuda de menos ou que estuda demais? Você sente que se cuida demais ou se cuida de menos? O que você olha para aquilo que você está fazendo e percebe, sente que está errado? Sente que algo está fora do eixo, está fora do plano. E só é possível que a gente consiga ter essa noção quando nós temos autoconhecimento, quando nós silenciamos a mente, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós começamos a olhar e perceber na nossa vida o que nós gostaríamos que fosse diferente e o que hoje nos incomoda. O grande ponto é que ter tempo para tudo hoje é uma questão de escolha. E não é uma questão de escolha no sentido de definir pequenos tempos para cada coisa, mas é definir o que você vai trazer para sua vida. Cara, a gente tem hoje uma infinidade de opções. A gente tem festa o tempo inteiro, a gente tem companhia o tempo inteiro, a gente tem conteúdo o tempo inteiro. A internet, essa explosão de conhecimento, de velocidade, deixou o mundo meio que um caos, onde nós sentimos que nós não estamos conseguindo dar conta de consumir tudo, dar conta de entender sobre tudo o que está acontecendo. Só que esse não é o ponto. O ponto de você manter um equilíbrio é você decidir que tipo de situação você vai deixar entrar na sua vida. O que é importante para você? É o trabalho, é a sua família, é a atividade física, é o seu sono, é a sua saúde? É você identificar que você não precisa fazer tudo, mas que existem certos pontos que vão fazer total diferença na sua vida. Por isso que eu digo, o caminho do meio ele é personalizado para cada um. Talvez você seja um atleta, as suas obrigações vão ser totalmente diferentes de um empresário, que vão ser totalmente diferentes de um criador de conteúdo, que vão ser totalmente diferentes de uma pessoa que trabalha no emprego de segunda a segunda. O grande ponto é entender a realidade que você está, entender que você não precisa consumir tudo, você não precisa pegar migalhas da sua energia e dispersar por aí, mas que você pode, por certos momentos de tempo, focado, organizado, construir aquilo que você quer construir. É óbvio que o caminho do meio não significa que você vai ser bom em todos os esportes, não significa que você vai empreender e trabalhar em todas as áreas. É muito pelo contrário. É você definir, é você diminuir, é você escolher poucos caminhos, é escolher poucas coisas que você vai se dedicar na sua vida, escolher poucas coisas que são importantes para você e dentro dessas poucas coisas você conseguir ter esse equilíbrio, levar a sua vida adiante. E é por isso que esse caminho ele vai fazer muito sentido quando você entende o seu propósito, quando você entende o que é importante para você, quando você entende os seus valores, aquilo que você preza, e não aquilo que outras pessoas dizem que é importante, mas aquilo que você sente dentro de você que você deveria estar fazendo. Buda, um grande citador do caminho do meio, acho que é um dos seres que trouxe essa filosofia e deixou ela mais visível a todo mundo,
É claro que Buda vai trazer isso num contexto mais espiritual, mas se aplica a tudo. Nós temos aí também o hermetismo que traz esse conceito. Principalmente aqui eu separei duas leis herméticas que eu sinto que falam muito sobre isso, que é a lei da polaridade e a do ritmo, onde na polaridade ele vai dizer que tudo é duplo, então a gente tem o quente, o frio, o bem e o mal. A gente tem o pêndulo, né, que em um momento está para cima, outro momento está para baixo, a gente tem o alto e o baixo, que o mundo, na verdade, ele é esse mundo polarizado. E dentro desse mundo polarizado, a gente tem que entender que em alguns momentos a gente pode estar no quente, em outros momentos a gente pode estar no frio, mas que o confortável vai ser o meio termo. Que em alguns momentos a gente vai estar em alto, outros momentos vai estar em baixo, mas o confortável é o meio. E não há problema em estar em conforto quando a gente está seguindo o nosso propósito. E não significa que nas primeiras dificuldades a gente vai desistir, mas nós vamos ter e entender que necessitamos da força suficiente para continuar no nosso caminho. Isso para mim é o caminho do meio. Falando um pouco do princípio do ritmo, tudo sobe, tudo desce, tudo tem o sistema de compensação. Nessa quinta lei hermética, a gente entende que a gente vive uma sequência de ciclos. Em algum momento nós vamos estar em baixo, em outros momentos nós vamos estar em alta. E entender que esse ciclo todo ele acontece faz com que a gente consiga ter mais clareza, um awareness, por assim dizer, de que a gente pode se manter no caminho do meio. Uma consciência que a gente pode se manter no caminho do meio. Na lei hermética também eles vão falar do sistema de neutralização, para que a gente não se deixe abalar justamente pelo momento que estamos embaixo e também que a gente não se deixe se surpreender ou, enfim, criar uma outra visão sobre os momentos em alta. Porque a ideia é o seguinte, que se você está extremamente alegre e no outro momento você está extremamente infeliz ou triste, isso não é bom. Das duas formas não é bom. O interessante é que você vive um momento de beatitude, alguns momentos um pouco mais alegre, outros momentos um pouco mais triste, mas sempre buscando esse caminho do meio. Sempre buscando a leveza, o bem-estar, o fluxo. Assim como um rio que quando tem muita água pode acabar gerando problemas, quando tem pouca água acaba gerando seca. Mesmo exemplo da chuva. Acho que é um exemplo muito bom para trazer para a nossa vida. Quando a gente tem muito movimento, muita coisa para fazer, a gente acaba não tendo tempo para olhar para si mesmo. Mas quando a gente tem muito tempo para olhar para si mesmo, a gente também tem que botar alguns elementos que façam com que a gente vá para o mundo. Viver apenas no mundo mental, no mundo interior, também não é a melhor opção. Mas apenas pensar no mundo externo, nas coisas externas, também não é a melhor opção. O interessante é que a gente consiga entender o que é importante para nós e dividir momentos, por exemplo, para meditar, para olhar para dentro, outros momentos para poder trabalhar, ir para fora, ir para o mundo. A criação vem dessa forma. Começa pelo processo do mentalismo, de você mentalizar, de você visualizar, depois você agir até criar. E enfim, esse para mim é o caminho do meio. Eu sei, ele é extenso, daria para ficar falando aqui horas, dando exemplos sobre isso, mas o ponto é que para cada um o caminho do meio vai ser diferente, como eu já falei e repito, e eu te convido a pensar, o que seria o caminho do meio? O que você sente que está em desequilíbrio e que se estivesse em equilíbrio você estaria muito mais em paz, buscando o bem-estar, o amor, a alegria, mas a paz, a serenidade. Fica aí a reflexão. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que possa se inscrever para ajudar o canal a crescer. E eu vejo você, então, no próximo vídeo.